Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado os 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Até aqui nós temos falado sobre dons espirituais, procurando preparar o caminho para falar destes dons, lembrando a todos que Cristo falou: importa que eu vá para que eu mande outro no meu lugar, o outro Paráclito, o outro Consolador, o outro Conselheiro. Ele virá no meu lugar e então, tanto o Pai como eu também viremos e faremos morada em vós. Essa foi a promessa de Cristo. Ele, então, nós vemos no dia de Pentecoste a chegada do poder do Espírito Santo, muito embora após a sua ressurreição ele tenha encontrado os discípulos no cenáculo, entrando por portas que estavam trancadas, não tinha como entrar, mas ele entrou assim mesmo e se viu no meio deles e virou para eles e disse: recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Nós sabemos que é impossível sequer confessar que Jesus Cristo é o Senhor sem que haja uma operação do Espírito Santo em nossos corações. Por isso, é impossível que o pentecostal diga que os seus irmãos tradicionais não tenham o Espírito Santo. Tem sim a operação do Espírito Santo em suas vidas, senão não poderiam sequer confessar Cristo como Senhor e Salvador. Mas falta uma dimensão. Então nós entendemos que existe a habitação do Espírito Santo em nós e separado da manifestação do Espírito Santo em poder. Isso Jesus destacou ao dizer para os discípulos que tinham que voltar para Jerusalém e esperar poder do alto para poderem ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, como Samaria e até os confins do mundo. Nós falamos de dons espirituais de modo geral que acompanham sempre uma discussão sobre a união da igreja, tanto Romanos 12, 1 Coríntios 12 a 14, Efésios 4, os 3 lugares. Ainda tem 1 Pedro 4, que já falamos a semana passada, mas nós falamos sobre o contexto no qual dons espirituais operam ou são concedidos, no contexto de uma igreja amorosa, de uma igreja unida. Nós somos membros uns dos outros. Esta é a mensagem de Paulo. Sempre quando ele fala de dons, ele reenfatiza que nós não somos indivíduos que simplesmente podem flutuar por aí e esperar que o Espírito Santo se manifeste em nossas vidas. Isso acontece no contexto de uma família. E por quê? Porque os dons são concedidos pelo Espírito Santo para a edificação de todos e a edificação da igreja. Segue então que uma igreja de membros compromissados, uma igreja de pessoas que buscam renovar a sua mente e não viver como o mundo, uma igreja de pessoas que amam umas às outras sinceramente, nos moldes que o próprio apóstolo Paulo nos descreveu,
E uma igreja de pessoas que oram verá a influência do poder espiritual de Deus no seu meio, em termos de sinais, prodígios, dons e milagres. Agora, nos voltamos para essa passagem hoje, e antes de fazer isso, deixe eu parar por um instante e tomar a liberdade de falar só um pouquinho de filosofia, porque todos nós temos uma filosofia. Você tem uma filosofia, eu tenho uma filosofia. Quando você começa a pensar sobre o mundo, do jeito que o mundo é, olha ao seu redor e você começa a ponderar não só sobre a humanidade, sobre a política, até sobre a natureza, todo mundo tem uma filosofia. E essa filosofia frequentemente interfere na nossa capacidade de receber certas passagens bíblicas. Olhamos e dizemos, isso deve ser verdade, mas é difícil. Mas eu tenho dificuldade de aceitar isso. Então, ao lermos essa passagem hoje, nós temos que entender que nosso imaginário coletivo vem sendo, em parte, afetado por uma filosofia chamada naturalismo. Essa é a crença de que o mundo em que nós vivemos é, por assim dizer, uma esfera fechada. É uma esfera de existência fechada, na qual Deus interfere às vezes, como se Deus estivesse fora deste mundo, longe de nós, a uma certa distância, e nós temos de alguma maneira invocar Ele para vir e estar conosco. E que tudo que existe ao nosso redor é regido rigorosamente por leis da natureza que não tem absolutamente nada a ver com Deus. Qualquer milagre teria que ser uma violação de uma lei da natureza. Por assim dizer, Deus criou tudo e foi embora. Ou, se não foi embora, Ele está por perto, mas não interfere, né? O sobrenaturalismo, que é uma posição mais cristã, reconhece que há uma realidade que transcende os sentidos naturais, que compõe o mundo espiritual. Mas muitos cristãos continuam, embora abracem a realidade de Deus, do diabo, de espíritos malignos, de anjos, mesmo assim, veem os dois mundos como absolutamente separados e que interagem de uma maneira talvez até misteriosa, e, portanto, se tornam meio aflitos quando falamos de milagres, e dizem, eu não sei sobre isso, porque, sabe, Deus já fez milagres, eu acho que Ele até pode fazer milagres, mas Deus não precisa mais fazer milagres, porque nós temos hoje a Bíblia, não precisamos mais de milagres, temos a palavra de Deus, né? E eu me lembro de um pastor recentemente, faz uns 2 anos, recentemente, 2 anos, eu estava sentado com um pastor de uma outra igreja. Ele virou para mim e disse, vem cá, você já viu um milagre? Eu disse, sim. Ele disse, não, fala sério. Eu disse, estou falando sério. Não, fala sério, você já viu um milagre? Já vi um milagre. Vem cá, você já viu alguém assim, endemoniado? Já vi. Não, mas isso não é um problema psicológico? Eu disse, não, é um problema espiritual. Aí ele repetiu, fala sério. Eu disse, estou falando sério, uai. Há uma ideia de que esses dois mundos não interagem. Já interagiram, obviamente, no Êxodo, né? Josué pediu que o sol parasse e o sol parou, e até cristãos que duvidam, dizem, não, de repente só ficou a impressão de que o sol parou, não foi bem assim. E há cristãos que ficam assim, sabe, como o Papa disse, Deus, as coisas não simplesmente fizeram puff e passaram a existir, mas a palavra de Deus diz que Deus criou tudo com a sua palavra. Como isso aconteceu, nós não sabemos, mas nós sabemos que Deus criou tudo que há daquilo que não existe. Hebreus capítulo 11 fala sobre isso claramente, né? Pela fé nós sabemos. Agora, a filosofia cristã, propriamente, não separa as duas coisas. A filosofia cristã, a mente cristã, regida pela palavra de Deus, entende que os dois mundos, o mundo sobrenatural, além de saber que o mundo sobrenatural existe,
afirma também que o sobrenatural coexiste perfeitamente com o mundo natural. Deus está aqui. Amém? Começamos pelo que diz em Hebreus capítulo 1, os primeiros 3 versículos. Só para relembrar isso. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Frase fundamental. Por que as leis naturais funcionam? Porque Deus garante estas leis. Ele sustenta a operação do mundo. Por que o mundo gira em torno do sol? Porque Deus assim mantém o mundo em movimento. Tudo existe pela vontade expressa, contínua e ininterrupta de Deus, da própria palavra de Deus. Como Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, as leis que Ele salvaguarda, que Ele garante, que Ele estabeleceu, continuam a funcionar. Mas se Deus assim quisesse, tudo que existe poderia deixar de existir num instante. Então, o mundo natural não é separado do mundo espiritual. Pelo contrário, o mundo natural é uma expressão de Deus. Ele assim mantém. Não é Deus. Não estamos dizendo que Deus é a árvore. Deus não está no ar. Né? Isso seria panteísmo. Não. Deus sustenta todas essas coisas que Ele criou. O mundo natural Ele criou e Ele sustenta a sua existência. Nós vemos quando Paulo estava no Areópago, em Atenas, em Atos 17, ele disse, nele, aliás, deixa eu abrir aqui, em 17, qual é o versículo aí, John? Você sabe? Não sei o versículo. Em Atenas, ele diz uma coisa tremenda. 28, isso. Ele disse, pois nele vivemos, ou seja, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Tudo existe em Deus. Tudo se move em Deus. Não há separação. Deus jamais está longe. Deus está presente. Não é que Deus não está nesse microfone, mas Ele sustenta esse microfone. Ele sustenta a sua vida. Ele sustenta a minha vida. Deus jamais está longe dos seus. Deus está sempre, sempre, sempre conosco. E milagres não são uma intervenção no mundo que Ele deixou operando independente dele. Não. Milagres simplesmente são uma expressão extraordinária de um poder que continua a manter todas as coisas funcionando normalmente. Normalmente. Quando eu viro meu volante e entro numa rua, eu não estou deixando de dirigir o carro, eu estou fazendo isso como função do carro e do meu ato de guiar e ser motorista de um carro. Quando Deus faz o milagre, Ele não interrompe o que Ele já estava fazendo, Ele simplesmente age de uma maneira um pouco diferente. Mas Deus sempre age. Meus irmãos, isto existe porque Deus está agindo. Você existe porque Deus está agindo. Porque Deus opera pelo seu poder a nossa própria existência. Literalmente, nós subsistimos nele. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É por isso que, se Deus nos salvou no passado, nos ajudou, nos auxiliou, nada impede que Ele continue a fazer isto. Nada do que está acontecendo no Brasil surpreendeu a Deus. Ele sabe de todas as coisas. E essas coisas funcionam
porque Ele sustenta o seu funcionamento. Nem tudo funciona a rigor como Deus faria. Ele sustenta o homem e permite que o homem haja de maneira desobediente. Mas Ele sustenta a existência. Até do nosso Senado e da Câmara de Deputados. Eles existem pela vontade expressa de Deus. Pasmem, mas existem. Milagres, então, não são uma violação da natureza, são uma expressão de um Deus que sustenta a natureza. É fundamental entendermos isto. Isso faz parte da mente cristã. E de certo modo, nós temos sido envenenados com essa ideia de que a ciência funciona à parte de Deus, que o mundo funciona à parte de Deus e que Deus precisa ser convencido a interferir. Deus não precisa ser convencido a interferir, porque Ele já está presente e tudo que existe, existe porque Ele assim deseja e a sustenta. Então, o cristão normal compreende que o mundo está inteiramente nas mãos de Deus. Cada momento nosso pertence a Deus. Cada momento nosso pode ser movido ou modificado por Deus, se assim Ele desejar. Cada momento, situação, necessidade, angústia ou medo podem ser levados a Deus em oração. E o Deus que nos ouve é o Deus que é dono de todo o ouro, de toda a prata, de todas as situações, de todos os poderes. Ele é soberano. Nada foge à sua vontade. Então, quando nós voltamos a essa passagem em Marcos, alguns têm problemas com essa passagem por duas razões. Primeiro, eu vou ser bem claro sobre isso, eu não costumo abrir isso, mas essa passagem é uma passagem discutida entre teólogos. Uma passagem que alguns rejeitam. Por quê? Porque em alguns dos manuscritos mais antigos do Novo Testamento, esta passagem não foi incluída. E dizem que foi acrescentado depois. 95% de todos os documentos antigos que nós temos, partes do Novo Testamento, que juntados, os pergaminhos e registros, 95% contém essa passagem, mas por causa de alguns documentos, inclusive as mais antigas e mais confiáveis, isso também é discutível. Alguns dizem, não, isso foi acrescentado depois. Há evidências internas, externas, enfim. A verdade é que a passagem foi reconhecida por muitos dos pais da igreja e ao longo da história tem sido citado como escritura sagrada. E mais, ele tem amplo sustento em outras partes do Novo Testamento. Tudo que é afirmado aqui é sustentado por outras partes do Novo Testamento. Então vamos ver essa passagem em particular que causa uma certa espécie para pessoas. Nós poderíamos falar sobre o testemunho de Maria Madalena e outras coisas, mas nós vamos tratar só das palavras de Cristo. Versículo 15. Vamos voltar ao versículo 15. Versículo 15 diz: vão pelo mundo, a palavra de Cristo, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. É interessante porque essa palavra crer é repetido algumas vezes a partir do versículo 9. Lembre-se que quando Maria Madalena voltou, o que aconteceu? Ela contou, Jesus ressuscitou. O que aconteceu? Não creram. Depois mais dois viram Jesus e voltaram e trouxeram a mesma notícia.
não creram. Então, em contraste a isso, depois de ele dar a bronca, né, repreendê-los por sua incredulidade, ele afirma: quem crer e for batizado, este então será salvo. Quem crer em quê? Quem crer em Cristo Jesus. No testemunho de que Cristo morreu e ressuscitou. A ressurreição faz parte da pregação do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, não é uma coisa muito complexa. A mensagem é razoavelmente simples. O homem pecou, rejeitou a Deus, Deus veio em forma de homem, tomou sobre si os nossos pecados, morreu, vencendo, pagando o preço do nosso pecado em si, no seu próprio corpo, ressuscitou e hoje vive e reina. Este é o Evangelho. Estas são as boas novas. Todo aquele que crer, todo aquele que depositar a sua fé em Cristo Jesus, este então será salvo, mediante sua fé e a sua iniciação cristã, que compreende também o batismo nas águas. Quem crer e for batizado, não há nenhum, quem crer e não for batizado, alguém diz, e se a gente não for batizado? Todo aquele que crê será batizado e este será salvo. Então, mas o centro da igreja, por mais que a igreja compreenda muitas coisas, é sempre o Evangelho. É sempre, tudo gira em torno, tudo tem como base o fato de que Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou. É por isso que nós voltamos a servir a ceia todo domingo. Aliás, todo domingo de manhã e todo domingo à noite. Por quê? Para não esquecer. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse: este é meu corpo dado por vós, lembre-se de mim, para não esquecer. Nós temos o hábito de banalizar as coisas mais preciosas e até de esquecermos delas. Jesus queria que nós lembrássemos sempre de que o âmago da nossa fé, a base da nossa fé, o centro da nossa fé, o objeto da nossa fé é o Filho de Deus que veio, andou entre nós, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Este é o centro de tudo. Quem crer nisto, segundo esta passagem, há uma segunda promessa. Estes sinais vão acompanhar quem crê. Então não é só eu aderir a uma filosofia. A fé cristã não é só uma maneira de pensar, mas compreende o quê? O envolvimento com Deus sobrenaturalmente. Muitos conduzem a sua fé de uma maneira puramente filosófica. Não esperam nada de Deus. Acham que oração não passa de uma certa terapia pessoal. Não, oração não muda Deus, muda nós, né? Geralmente recorrem a essa frase, né? Não mudamos nada em Deus, só muda a mim. Ou seja, oração é uma espécie de terapia, de eu me acalmar, sabendo que Deus sabe o que faz, mas sabe como é, vai ter altos e baixos. E para muitos, na prática, para muitos, oração não resolve nada. Eu já sentei em conselhos de líderes cristãos, enfrentando certos problemas, e eu disse: amados, temos que orar. E pasmem, eu recebi a seguinte resposta, não uma nem duas, mas várias vezes: sim, temos que orar, mas também temos que fazer algo. Vamos ficar só orando. Eu digo, mas orar é fazer algo. Orar move montanhas. Aí o que eles fazem? Eles entregam a oração para um subcomitê, do grupo inteiro, 2 ou 3 pessoas vão e oram. Dizem assim, não, vocês que vão orar. E não há fé de que oração mude as coisas. Isso denuncia o quê? Uma espécie de filosofia naturalista. Não creem no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que oração muda as coisas. Quantos aqui creem no poder da oração? Eu creio no poder da oração. Eu já vi oração curar enfermos. Eu creio que há poder nas palavras pronunciadas por fé. Não que a gente pode sair aí amarrando ou determinando
minhas palavras não determinam nada, mas eu creio no sobrenatural. Eu creio que a vida cristã é, por essência, uma vida intensamente envolvida com o sobrenatural. E que este mundo não é um mundo só natural, mas é um mundo sobrenatural. A Bíblia fala de Deus, de anjos, de demônios e do diabo, e eu creio que todas essas coisas existem e influenciam a nossa vida de uma maneira ou outra. Paulo mesmo disse, nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, como contra governadores do reino, né, eu não, esqueci, mas vocês sabem, Efésios 6, é só ler, né? Não vim pronto para citar, não tenho de cor Efésios 6. Mas nós sabemos que nós lidamos com poderes, que nossa luta é essencialmente espiritual. Sua luta, minha luta é espiritual. Na sua essência, minha luta não é fundamentalmente financeira, não é fundamentalmente física ou de saúde, não é fundamentalmente um conflito com pessoas, mas tem como sua base o mundo espiritual. E quando eu oro, este mundo se mobiliza. Como é que se mobiliza? Bom, ele então menciona algumas coisas. Primeiro, expulsarão demônios. Cristo nos dá autoridade sobre os poderes deste mundo tenebroso. Se você estiver andando pela rua e ver um despacho na esquina, não tenha medo do despacho. Se você achar um sapo com a boca costurada na sua porta, não precisa ter medo do sapo. Se você entrar numa loja e tiver... Outro dia eu estava comprando... Bom, às vezes eu almoço num lugar que tem umas placas meio esotéricas. Olhe, o que está naquela placa tem mais medo de mim do que eu dele. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Então... o poder de Deus em mim é maior do que o poder que existe neste mundo. E mais, quando alguém está possesso de um demônio, o Filho de Deus, que crê em Deus, aquele que crê, poderá expulsar esse demônio. Nós temos um jovem da nossa igreja que foi visitar uma igreja, parece que mudou para uma igreja tradicional, e ele é conhecido como o pentecostal da turma, né? Ele é o pentecostal. E outro dia alguém manifestou alguma coisa e chamaram logo ele. Você que vem, né? Por quê? Porque você entende dessas coisas. E todo mundo ficou lá se benzendo e meio afastado, dizendo, opa, né? Se não é psicológico, se isso for realmente um negócio de verdade, então a gente precisamos de um pentecostal para nos auxiliar aí. Por quê? Porque o pentecostal entende que esse mundo não é só natural, é espiritual. Meu cunhado frequentou uma igreja há muitos anos, uma igreja tradicional em São Paulo. E sempre quando pintava alguém com um problema desses, né? Agora, essa coisa de expulsar demônios tem sido enormemente abusado de uns anos para cá. Colocando pessoas na televisão, expondo pessoas na sua escravidão espiritual. É muito infeliz isto. Se tratarmos disso, não vamos interromper um culto, vamos levar a pessoa para fora e tratar disso, mas não temos que temer. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha prazer em pegar a pasta do meu pai depois do culto, que meu pai fazia cultos de oração pelos enfermos, e eu pegava a pasta dele assim no fim do culto, e não foi nenhuma nem duas vezes que ao lado dele, com minha pastinha, com a pasta do meu pai, ele começava a falar com alguém e de repente a pessoa... Alô? De repente a pessoa gritava, se jogava no chão, ele começava a expulsar. Tem alguma pergunta aqui? Ok. Obrigado. Deixa eu tentar achar o fio da meada aqui. A pessoa se caía no chão e eu lá ao lado dele, né? Assistindo e expulsava o demônio. Até que um dia eu acordei, eu disse, pai, eu estava tendo dificuldade de dormir. Eu disse, pai, eu estou com medo.
sei lá, eu acho que eu acordei para a realidade me dá uma passagem para eu poder dormir. E ele dizia: maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. E aquilo me deu uma segurança de saber, mesmo criança, que eu estava nas mãos de Deus e eu não tinha que temer o que fosse. Então, esses sinais acompanharão quem crê, poderá até expulsar demônios. Segunda coisa, falarão em outras línguas. E eu vou pedir licença para deixar esse de lado hoje, porque eu vou falar sobre línguas estranhas semana que vem. Eu vou falar sobre o dom de línguas semana que vem, a partir do livro de Atos. Nós vamos gastar mais ou menos duas, eu acho que 2 semanas vai ser suficiente para falar sobre o dom de línguas estranhas. Então não vou falar sobre isso hoje, mas vamos continuar. Terceira coisa, pegarão as serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Aqui fala de proteção divina. Agora, não é receita para nós sairmos pegando em serpentes. Há uma igreja pentecostal nas montanhas de Kentucky, que são os snake handlers, que eles chamam. Snake handlers é uma denominação cujo culto é trazer cestas com serpentes venenosas, e durante o louvor pegam as serpentes e ficam dançando lá, e a serpente está lá, né? Está meio que... né? Já imaginou o cara lá, serpente, a serpente... todo ano morre 2 ou 3 desses pentecostais que ficam lá brincando com... Não é uma receita para um culto. Não é. Mas é uma receita... Primeiro, fala de proteção de Deus. Da proteção de Deus. Podemos pedir proteção a Deus? Podemos. Se fosse a única passagem, mas nós vimos em Malta, capítulo 28 de Atos, isso aconteceu com Paulo. Paulo estavam fazendo uma fogueira, Paulo juntando gravetos, de repente uma serpente saiu e se prendeu na mão de Paulo. Era uma serpente venenosa, mortal inclusive. E todo mundo disse, ele é amaldiçoado por Deus. Mas quando ele não morreu, aí acharam que ele era algum tipo de semideus. Então era um povo bem supersticioso. Mas cumpriu-se essa palavra logo em Atos 28. E finalmente, imporão as mãos sobre doentes e estes ficarão curados. A promessa da continuidade de cura divina. Há pessoas que dizem, não, cura divina só acontecia na época dos apóstolos para, de alguma maneira, abalizar o seu apostolado. Em nenhum momento o apostolado é colocado no Novo Testamento como justificado ou autenticado por dons espirituais. O apóstolo, e de fato não existem mais apóstolos como havia no início. Por quê? Os apóstolos eram aqueles que tinham sido testemunhas oculares do ministério de Jesus. Nós vemos isso em Atos capítulo 1, quando ficaram de pé, Pedro ficou de pé e disse, olha, temos que escolher, porque temos que completar o número 12. Significava o quê? O número da igreja, 12, ou do povo de Deus, 12. Sempre quando você vê o número 12 na Bíblia, você está vendo que a formação de um povo. 12 filhos de Israel, né, os 12 tribos. No Novo Testamento, 12 apóstolos. Disseram, um de nós morreu, Judas cometeu suicídio, agora temos que achar o 12º. Onde é que vamos achar o 12º? Entre aqueles que estiveram com ele pessoalmente. Então, não foi por causa de dons. Esses dons seguem, esses sinais seguem quem crê. Eu pergunto, quantos aqui creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Creem? Então, a promessa é para nós, é para cada um de nós. Se nós impusermos as nossas mãos, Deus curará os enfermos. Muitos esperam que a igreja faça um culto especial de cura divina, noite de milagres. Mas isso não é necessário. Se nós tivermos coragem, ousadia, de orarmos uns pelos outros, de orar pelos nossos familiares,
de orar pelo seu chefe, de orar pelos seus funcionários, de orar pelo seu vizinho, simplesmente numa conversa, sabendo que ele está enfermo, tomando a iniciativa de dizer: olhe, eu creio em Jesus Cristo, e eu creio que Ele cura. Você permite que eu ore? Poucas pessoas recusam uma oração. Eu nunca fui recusado, nunca alguém recusou, diz: não precisa orar. Sempre quando eu pergunto: você se importa se eu orar? Eu sei que Deus pode curar, não sei se Deus vai curar, mas eu sei que Ele pode. Então, e não há garantia que sempre isso vai acontecer. Eu já orei por muitas pessoas que não foram curadas. Mas quantas vezes eu já orei por alguém, mesmo não sendo dramaticamente, depois de um culto, a pessoa chega e diz: bispo, ora por mim, e eu faço uma oração. Então, eu me lembro uma vez, um parente do meu cunhado, ele estava no hospital, o homem estava morto, ele estava com uma tenda de oxigênio. Eu entrei e disse: pronto, acabou o homem. Ele estava lá, sabe, mal respirando, e eu olhei para ele e eu disse: esse não tem jeito, vamos nos despedir. E alguém virou para mim e disse: você não quer orar por ele? Olha, esse é um bispo, né? Ora por ele. E eu: orar por ele? Tá bom. Já que todo mundo estava olhando para mim para orar, eu fiz uma oração tão genérica: Senhor, Tu sabes todas as coisas e não sei, mas porventura, sabe como é? Talvez, se Tu quiseres, e eu lá dentro de mim: Ele não quer mesmo. Mas se Tu quiseres, Tu podes fazer qualquer coisa, então, já que tudo é possível e nada é impossível para Deus, então, por que não? Cura. No dia seguinte ele saiu andando no hospital, e eu disse: eu não entendo mais nada, porque foi uma oração tão chinfrim, foi uma oração tão sem sal, tão sem fé, mas eu orei. Disse: bom, em Deus eu creio, e já que eu estou aqui, mas o homem, o homem nem crente era assim, um cara assim que era inimigo da fé, um cara assim, daqueles assim, bem, sabe, falava mal da gente, e eu assim: Senhor, né? E há pessoas por quem eu já orei, e eu orei tanto, orei, e nada aconteceu. Não sei, mas eu sei que esses sinais seguem. Eu não posso garantir que todos por quem eu oro, mas eu tenho que ser obediente a Deus no que tange a este gesto tão simples de oferecer oração. Você também pode orar pelos enfermos. Diga para o seu vizinho: você também pode orar pelos enfermos. Diga para alguém. Quando as coisas vão bem, saúde vai bem, né? O emprego parece garantido, a família está em paz, a gente para de orar. E é só parar um pouquinho que a gente perde o tônus da nossa fé. A fé é como um músculo. Você tem que usar sempre a sua fé, ou você se torna flácido. Você se torna... Gente, com a idade eu estou descobrindo que voltar à forma é cada vez mais difícil, né? Antigamente eu ficava... Quando eu corria um pouquinho, depois de um tempo, eu voltava no dia seguinte, mal conseguia me levantar. Agora eu passo 3 dias com dor. Leva 3 dias para eu ficar bom. Sabe, o corpo não reage mais. E se eu não mantiver um certo movimento, né? Eu estou tentando voltar a surfar, mas olha... Com quase 59 anos de idade, é difícil, é um esporte difícil, já foi difícil, não é? Eu nunca surfei bem, surfo mal, surfo longe de todo mundo para não ser um perigo, né? Porque dizem que tubarão é atraído por seres estressados, né? Então, se eu entrar no mar, os tubarões vêm atrás de mim, porque eu
eu já fico nervoso, estressado e tal. Então eu tento surfar longe dos outros para não ser um perigo para os outros. E o corpo demora de recuperar cada vez mais. Quanto mais antigo você for na fé, ouça o que eu estou dizendo, porque isso é uma verdade. Mais você terá que vigiar e manter a sua fé nova e forte. Isto através de oração, pelo exercício da sua fé. Muitos de nós estamos sendo chamados de volta para a oração numa época que não esperávamos. Deus continuará a agir milagrosamente em nossa vida, sem dúvida nenhuma. Nós poderemos ver, se nós tão somente formos um povo dedicado à igreja, amando uns aos outros sinceramente e nos dedicando à oração e estudo da palavra, nós poderemos ver no nosso meio sinais e prodígios para a honra e glória de Deus. Eu almejo isto. Eu almejo isso para você. Eu cresci no meio de uma campanha evangelística. Eu via pessoas sendo libertas toda quarta-feira, todo domingo à tarde, no 9º andar da Associação Brasileira de Imprensa. Eu via pessoas sendo curadas. Eu vi pessoas trazendo suas chapas, dizendo: olha só, eu tinha um tumor, não existe mais. A palavra de Deus fluía livremente e eu via pessoas libertas de vidas de drogas, de dependência química, de toda sorte de mal. Isso pode continuar? Sim. Pode crescer? Bastante. Vemos pouco. Muitas pessoas atualmente são pentecostais apenas na sua doutrina, mas não na sua prática. Diz: não, eu creio em dons, eu creio, mas não exercitam. Eu creio em línguas estranhas, mas não oro em línguas há muitos anos. Deixaram este dom definhar. Paulo disse a Timóteo: vivifica o dom. Vivifica o dom. Como é que eu vivifico o dom? Como é que eu vivifico o dom de cura divina? Orando por pessoas enfermas. Não precisa de uma fila na igreja, não precisa de uma noite especial. Basta você tomar coragem e orar por alguém. E dizer: Pai, cura, cura. Queremos isto? Vamos tomar iniciativa, vamos tomar coragem? Hein? Não vamos bater na porta de uma tenda espírita dizendo: olha, estamos aqui para expulsar tudo aqui. Não. Gente, há tanta bobagem acontecendo na igreja. Tanta bobagem. Tanta bobagem. Eu posso orar para que feche uma tenda espírita, não é? Quantas já não foram fechadas por causa da oração do povo de Deus? Não é? Nós estamos perto de uma das maiores aqui da região. Vamos orar para fechar isso. Por quê? Porque está escravizando vidas, está enganando pessoas, está fazendo mal. Não vamos cometer intolerância batendo na porta ou entrando lá. Absolutamente. Isso tem que ser no espírito. A minha avó tinha um compromisso com Deus. Ela nunca expulsou ninguém da igreja. Mas quando alguém vinha fazer mal ao próximo, ela começava a orar: Senhor, tira. Eu me lembro de uma senhora, era uma grande evangelista, que ela dirigia um trabalho pentecostal no início do século passado. E tinha um homem que podia ajudar a igreja, que estava em grandes apuros. E ela disse: Senhor, tranca os ossos desse homem. E o homem ficou paralítico, literalmente. E ele mandou chamá-la. E ela entrou na sala e disse: isso é por sua causa, não é não? Ele disse: é. Orei para Deus trancar você. Tá bom, eu vou te ajudar. Era um ricaço miserável que não queria ajudar a igreja. Era membro da igreja, mas ele não queria ajudar. Ele ficava na dele. E a igreja estava precisando, estava em apuros. Eu acho que era a Grande Depressão americana. E ela disse: Senhor, tranca os ossos.
Eu não estou pedindo para trancar os ossos de ninguém aqui, pode ficar tranquilo. Até porque eu não sei da vida de ninguém eu já pedi isso uma vez, mas foi há muitos anos. E olha, deixa eu te falar, há pessoas que brincam, especialmente quando é jovem. Eu me lembro que eu li sobre a história do Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth foi um dos grandes apóstolos da fé pentecostal, o homem que... um dia entrou uma pessoa na sua igreja e não tinha pernas, tinha tido as pernas amputadas, estava de cadeira de rodas, e o Smith Wigglesworth olhou para ele e disse: vá comprar um par de sapatos. Aí ele foi, comprou um par de sapatos, voltou, disse: agora calce os sapatos. Mas mesmo na perna de prótese, calce os sapatos. Quando o homem calçou os sapatos, Deus recriou as suas pernas, ele foi milagrosamente curado. Eu li essa história e disse: oh Senhor, eu tenho a fé de Smith Wigglesworth. E eu estava só esperando, e finalmente alguém entrou na minha igreja, de cadeira de rodas. Eu disse: vá comprar um par de sapatos. Sabe o que aconteceu? Ele nunca mais voltou para a minha igreja. A gente ouve histórias, diz: agora eu vou... Meu pai, quando era um jovem evangelista, ele leu a história de John Wesley, cujo cavalo quebrou a perna, e ele impôs as mãos sobre o cavalo, e o cavalo ainda andou mais 100 quilômetros antes de morrer. E ele estava indo para um culto uma noite, a uma certa distância, e o carro dele prendeu a embreagem, que não conseguia sair de primeira. E ele saiu no meio da noite e impôs as mãos sobre o carro e disse: Senhor, assim como aconteceu com John Wesley, que esse carro desengate primeiro e vá para a segunda, terceira e quinta marcha. E ele disse: meu filho, eu andei, não sei, 50 quilômetros em primeira marcha, o caminho todo. Ele disse: Deus não fez, nós não podemos brincar com dons espirituais. Mas eu creio que Deus move montanhas. Deus cura pessoas. Deus liberta cativos. Sinais e prodígios acompanham quem crê em Cristo Jesus. Não creia em Smith Wigglesworth, não creia em John Wesley. Não temos que repetir os milagres do passado. Não temos que nem repetir o avivamento pentecostal do passado. Temos que estar abertos para o que Deus quer fazer hoje. Quais são os milagres que Deus vai fazer hoje? E se nós tão somente dependermos dele e entendermos que este mundo é de fato um lugar onde o Espírito Santo age livremente, então Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Que nós possamos confiar nele. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, não estamos procurando brincar com o poder de Deus, Pai. Não queremos um playground espiritual. Mas nós conhecemos e até em nossas vidas temos necessidades reais que carecem de um milagre. Pessoas virão até a nossa porta escravas de espíritos malignos que os acordam no meio da noite, aterrorizando e destruindo tudo que lhe é precioso. Precisarão de libertação e ouvir as palavras da vida. Há pessoas no nosso meio que estão enfermas e os médicos não resolvem. Precisam de um milagre. Há pessoas enfrentando perigos tremendos. Não são serpentes de fato, mas são coisas venenosas. Ambientes de trabalho perigosos. Regiões de enorme perigo. Até no trânsito, enfrentamos a cada dia. Senhor, precisamos de proteção do alto. Seja o nosso escudo. Não queremos brincar com poder. Não somos crianças.
Somos filhos teus, ovelhas entre lobos, entregues à morte todo dia. Oh Pai, para a honra e glória do Senhor, que o Espírito opere no nosso meio, poderosamente, diariamente. Pedimos isto, Senhor, eu te peço isto, em o nome de Jesus. Amém.